Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da família basqueteira brasileira. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais, na 53ª edição do podcast Duas Saídas. Saudações, Guanais! 53 é número primo, Fábio? Eu não tenho conhecimento do grau de parentesco desse número, não. Sim, é número primo. Já dizia aqui o nosso doutor Google. A curiosidade. Tá aí. Aqui tem curiosidade, aqui tem informação. Este podcast é indivisível. Já deixa o seu like, já compartilha e vem com a gente para mais uma edição aí. Bora lá! E a gente inicia a edição de hoje falando de seleção brasileira, dos últimos compromissos do Brasil, né, no qualificatório para a America Cup, ou Copa América, que seria muito mais legal, né? Até porque boa parte dos participantes da America Cup fala espanhol, né, Guanais? Então, vamos de America Cup, mas sempre fazendo essa ressalva. E o Brasil, nos dois jogos, né, que teve nessa última semana aí, conseguiu uma vitória contra o Uruguai por 70-61, foi derrotado por Panamá por 81-74. Vamos falar um pouco dessas partidas, né, Guanais? É lógico, o Brasil já estava classificado, mas, assim, não foram jogos tão destacáveis do Brasil, né? Não, nem um pouco. Contra o Uruguai, pela segunda vez nessas eliminatórias, tivemos um pouco de trabalho, mas ainda conseguimos ali sobressair, principalmente quando a gente tinha dentro de quadra os nomes principais, né? Quando a gente tinha Iago, quando a gente tinha o Didi, foi muito bem também, Jaú, os que começaram o jogo basicamente, né? Que o quinteto inicial dessa partida foi Iago, Jorginho, Didi, Jaú e Márcio. Então, quando esse quinteto esteve em quadra, funcionou bem. Quando rodou, não. Mas ainda assim, conseguimos. O Uruguai é uma seleção que meio que quase sempre faz jogo difícil contra o Brasil, né? É difícil a gente atropelar o Uruguai, meio que independente dos times que estejam em quadra. E dessa vez foi a mesma coisa. Contra o Panamá, a gente sofreu muito já sem o Iago, né? Ele foi liberado pelo Estrela Vermelha para jogar apenas o primeiro jogo, não o segundo, e a gente sofreu muito, principalmente na dinâmica do ataque, né? O Brasil ficou forçando muito o jogo ali embaixo, não tinha quem chutasse, aliás, o aproveitamento de 3 pontos foi ruim nos dois jogos, mas ficou muito mais previsível o ataque brasileiro, muito mais protocolar até, eu diria. Porque você não tem alguém agressivo, não tinha alguém agressivo como o Iago, em comparação com o primeiro jogo, e você também não tinha um grande chutador, né? Então, o Iago é um grande chutador, apesar de não ter tido lá um maravilhoso aproveitamento contra o Uruguai. Você já não tinha o Iago, o Crescenzi, que é esse cara aqui no Brasil, apesar de não ter um bom aproveitamento, isso é sempre bom lembrar, né? Mas também não tem todo esse volume, toda essa importância na seleção brasileira. A gente não tinha Benítez, a gente não tinha Almeida, não tinha Lucas Dias, que são esses caras que chamam a responsabilidade e aumentam o número e geralmente o aproveitamento dos arremessos também. Então ficou bem travado. O Brasil cometeu muitos erros contra o Panamá. Foram, 15 erros, 15 turnovers contra a equipe panamenha, que teve um basquete muito mais físico, um basquete muito mais intenso do que o Brasil, que também, se já estava classificado contra o Uruguai, contra o Panamá estava classificado e meio, né? Aqui já estava muito mais. Então, também acho que ninguém quis subir tanto assim a intensidade, pelo menos foi a impressão que eu tive vendo pela televisão. E não foi um bom jogo. Liga ali um sinalzinho de que a gente precisa muito de alguns nomes específicos, né? Que o Brasil não pode se dar o luxo de perder alguns nomes. Mas também, por outro lado, né, o último jogo de uma eliminatória de America Cup. Então, existem lições a serem tiradas, mas não é o fim do mundo, sem desespero. Né, com certeza, principalmente por conta disso, né, não eram dois jogos que valia muita coisa. O que valeria é para alguns jogadores aí mostrarem um pouco da sua capacidade, de, tô aqui professor, né, pensando aí numa America Cup. Nem tanto aqueles que foram convocados agora, tal, mas
Gabriel Jaú, o próprio Alexei, né, que já tem aí, né, uma certa expectativa, uma certa já rodagem, né, dentro da seleção. Elinho também, e eu acho que o Elinho passou muito batido, né, nesses 2 jogos também. Dá para tirar aí, você estava falando, né, da questão dos arremessadores contra o Panamá. O cara que chamou responsabilidade para si foi o Natan Mariano, né, um dos jovens aí do time, chamou responsabilidade, terminou como cestinha com 24 pontos. Praticamente o único que acertou as bolas de 3, né? E o Brasil, tanto contra o Uruguai como contra o Panamá, tentou muitas bolas de fora. Eu não sei se é por conta aí de uma falta, né, da presença do Caboclo, por exemplo, no garrafão, né, do Mãozinha também, né, que aproxima mais o jogo ali da cesta, né, da seleção, e aí sem eles o Brasil teve mais dificuldades. E eu diria que contra o Panamá, no jogo físico dos panamenhos, principalmente ali do Oglive, né, dentro do garrafão, foi notório isso. Teve um pouco dessa questão de talvez não igualar a intensidade dos panamenhos, porque o Brasil já está classificado e tudo mais. O Panamá também já estava, né? Que estava jogando em casa, né? Tinha que dar a resposta para a torcida. Mas o Brasil, nesses 2 jogos, acho que teve essa dificuldade ali, né? De não ter uma força ali de garrafão para diminuir um pouco da insistência, às vezes, né, do Brasil de tentar as bolas de 3 pontos. E a falta de agressividade que você falou, né, Guanais, do Iago, que foi importante ali na vitória contra o Uruguai, o Panamá teve de sobra, né, ali, principalmente na reta final, com o Iverson, Molinar, que já tem nome de craque, né, já nasce predestinado aí. Iverson Molinar, né? Iverson Molinar fazendo infiltrações na seleção ainda, né, mandando muito bem. O Divan Jackson também, né, na reta final foi um nome importante para sacramentar a vitória do Panamá. O Brasil fica um pouco faltando ali um outro cara para trazer essa característica que o Iago traz bem para a seleção. Eu esperava mais assim do Alexei ser esse cara, né? Ele tem em alguns momentos isso, mas não foi o suficiente, principalmente ali nesse jogo contra o Panamá, o Brasil errando demais o passe, né? Com muitas dificuldades para encaixar o jogo ali, e transformou, né, o que seria, a meu ver, uma partida mais tranquila, um jogo bem complicado assim para o Brasil, que ainda tirou uma diferença na reta final, né, chegou a empatar o jogo, mas o Panamá levou a melhor. Mas no final aquela coisa, né, classificado na primeira posição do grupo, 5 vitórias e 1 derrota, o Brasil jogou ali essas qualificatórias justamente para conseguir esse avanço aí, avançou com certa tranquilidade. Já a gente vai falar dos outros grupos, né, que não foi tão tranquilo assim em outros cenários, e o Brasil cumpriu o seu papel, né. Dá nem para falar que é sempre sinal de alerta, porque o time da AmeriCup tende a ser diferente, né, tende a ter outros nomes aí que vão reforçar bem o Brasil no cenário aí da competição, né. No qualificatório foi uma outra pegada, mas que assim, já de outras edições, de outros torneios, no qual a base da seleção brasileira foi os atletas do NBB, o Brasil deixou a desejar, né? Já não é de hoje isso, inclusive. Eu acho que esse é um ponto, sim, pra gente também pensar, mas que não é de hoje, como eu disse. Não, de fato não é de hoje, e o alerta que eu quis dizer é que realmente reforçou a necessidade de você precisar contar com o Iago, de você precisar contar com um Bruno Caboclo, com um Léo Mendel, né? Acho que ter esses 3 caras nessa seleção, por exemplo, já mudaria muito, né, do estilo do time. Até o Benite, apesar do Benite não ser mais o Benite de outrora, mas ainda poderia ser importante. É mais nesse ponto que eu quero dizer, tipo, de olhar e confirmar que realmente é isso que você mencionou dos caras aqui a nível nacional, que ainda não dá para se basear inteiramente neles. O que eu senti muita falta, principalmente contra o Panamá, não era nem uma grande força no garrafão, porque o jogo do Brasil muitas vezes começava a partir de um desequilíbrio no garrafão, justamente com o Márcio, principalmente o Márcio, mas eventualmente o Jaú e até o Natan,
gerando uma troca, gerando uma dobra neles no garrafão e fazendo esse passe de dentro para fora, que é um passe que tende a funcionar muito bem se você tem bons arremessadores, mas as bolas não caíram. E chamou a atenção, inclusive, o fato de que vários desses chutes que o Brasil errou foram bons chutes, boas escolhas. Livres, né? Livres, equilibrados, muitas vezes frontais ou de zona morta, sem estar em movimento, sem estar com alguém em cima. E mesmo assim, não caía. E aí o ataque foi ficando mais óbvio, foi ficando até um pouco mais afobado em alguns sentidos, errando alguns passes simples muitas vezes. Jorginho tentou ser esse cara de organizar, de levar o time em alguns momentos, não funcionou nem um pouco. E aí gerava contra-ataques pro Panamá, gerava, mesmo que não contra-ataques, mas você não arremessava, né? Você desperdiçava aquela tentativa. Ó, o Panamá fez 17 pontos de contra-ataque pela estatística oficial, né? O Brasil fez apenas 5, foi muito pouco. Pontos no garrafão do Panamá foram 46 contra 28 do Brasil. E pontos de turnovers, pontos gerados a partir de erros, foram 20 do Panamá. Então, realmente, o Panamá pegava essas bolas e conseguia sair rápido, conseguia pegar o Brasil no contrapé, conseguia pegar o Brasil desequilibrado ainda. E a gente sofreu muito. Eu nem acho que a nossa defesa foi ruim, não, no nosso, apesar dos 81 pontos. Mas quando estava no 5x5, estabilizado, muitas vezes funcionava. Tanto é que, quando o Panamá começava a desgarrar muito, o que o Petrovic fazia? Volta Jorginho, volta Didi, volta Márcio, volta Natan, que foi o melhor quinteto defensivo do Brasil nesse 5x5. Só que aí ninguém atacava, ninguém criava o próprio arremesso. O Jorginho não é esse cara internacionalmente. O Alexei, que geralmente era o armador nesse ponto, ele não tem a mesma característica do Iago de ser tão agressivo e de uma criação tão frequente do próprio chute assim. É menos explosivo também. Então não tinha. E quando você conseguia forçar uma dobra para encontrar alguém livre, o chute não caía. Né? O Jorginho teve 1 de 6 nessa segunda partida. 0 de 6, perdão, nessa segunda partida. Reinan 0 de 2. Jaú 0 de 2. Didi 1 de 4. Alexei 0 de 3. E aí vai fazer o quê? A bola não cai e você não tem o que fazer. A grande notícia realmente foi o Natan Mariano, que não fez um bom jogo contra o Uruguai. Tá? A gente precisa até ressaltar isso. Foi bem mais apagado. Claro que havia nitidamente uma liberdade maior para ele contra o Panamá. Eu acho que isso veio da própria comissão técnica de vamos fazer esse jogo do jogo do Natan. E aí ele correspondeu muito bem. Então não é algo apenas individual. Mas quando a oportunidade foi dada, aí sim ele correspondeu. Muito intenso, com os chutes caindo, muito físico na defesa também. Ele deu 2 roubos e 2 tocos. Né, e assim, alguns tocos cobrindo falhas defensivas de companheiros, muito atento, muito bom mesmo. Talvez ele tenha garantido o seu espaço na Copa América com esse jogo. Inclusive, a gente vai discutir a possível convocação daqui a pouco. De resto, realmente deixou bem a desejar. Realmente, de resto, Jorginho foi muito bem no primeiro jogo, muito mal no segundo, Reinan muito mal nos 2, Jaú apagado nos 2, Márcio apagado nos 2. Alexei não foi mal, mas até vendo em redes sociais, nos comentários dos torcedores e tal, galera criticando muito, mas eu acho que estavam esperando que o Alexei substituísse o Iago em forma e função, e você precisa esperar outra coisa dele, né? Não dá pra imaginar que ele vai fazer a mesma coisa do Iago. O Didi foi discreto também, então assim, não foi uma grande janela, essa é a verdade. Fica aí o bom momento, a boa notícia do Natan, né, que é um cara que acabou não jogando em Belém na janela anterior, jogou nessa e foi muito bem. Tá? Dos outros jovens, o Atauri substituiu o Iago no segundo jogo, mas não entrou em quadra. O Matias entrou por 1 minuto contra o Panamá, deu um toco. Não, nem marcaram um toco, né? Mas ele jogou por 1 minuto só, não deu pra ver nada. O Lucas Cauê jogou por 2 minutos também, não é suficiente pra gente cogitar nada desses caras em quadra na seleção brasileira. Então realmente foi a janela focada no Natan. 21 minutos no jogo, 26 no outro. Foi bem observado, foi bem testado também. O Jorginho foi mal, o Alexei até ia melhor nessas questões.
mas ele não cria o próprio arremesso com a mesma frequência, a mesma qualidade do Iago. Ele tem um arremesso muito bom, que é um drible parado e jump da linha do lance livre, que para fazer funcionar o garrafão não pode estar congestionado, igual estava o tempo inteiro. Ele deixou de ser uma ameaça pro marcador dele passar o pick and roll pela frente, né, para impedir um chute de 3 pontos. Então o marcador dele e do pivô marcava em drop, porque o Márcio estava sem aproveitamento, ele estava sem aproveitamento, congestiona o garrafão e acabou o jogo do Brasil. Quando partia de um pick and roll na cabeça ali do perímetro, era isso que acontecia. E aí ele também não conseguia, ele ficava vendido, né? Você podia forçar uma infiltração, o Renan tentou algumas até, mas sem sucesso a maior parte. E aí você gera um rebote defensivo, um contra-ataque, e nisso o Panamá ia muito bem, ou um erro, e aí deu no que deu, o Brasil com verdadeiros apagões ao longo do jogo, né? Então o time ficou meio vendido e meio sem alternativa, né? Meio sem resposta. Acho que isso que é o mais assustador. No segundo período, que foi o pior momento do Brasil, o Brasil pontuou faltando 4 minutos num lance livre cobrado pelo Didi. A partida estava 35-35 e dali até o final o Panamá fez 12-0. O Brasil não conseguia atacar e acabou 47-35 no intervalo. Faltou repertório, faltou aproveitamento, faltou jogadores com outras características, né, que nessa janela não foi possível ter. Ou mesmo alguém como o Iago que liberasse, que facilitasse um pouco o jogo dos outros. O Alexei não era esse cara para essa seleção. E aí não teve muito o que fazer contra o Panamá também. E nessa pegada foram 3 turnovers aqui, né, nessa sequência aí, que reforçou, né, a transição rápida ali do Panamá para abrir vantagem. E você pode ver, inclusive, que o Panamá ele teve 17 assistências no jogo. O Brasil teve 19. Não é um time que trabalhava super a bola, não. Era um time mais forte, um time mais rápido, pega e corre. Então, foi bem essa tônica mesmo. Encerrado, então, o qualificatório, né, da AmeriCup aí, com o Brasil, então, na primeira colocação no grupo B, apesar dessa última derrota aí, com 5 vitórias e 1 derrota. O Paraguai passou em segundo, né, com 4 vitórias e 2 derrotas. E em terceiro, o Panamá, então, com 3 vitórias e 3 derrotas. O Paraguai zerado, né, 0 vitórias e 6 derrotas. Ficou fora, então, né, no qualificatório aí do grupo B. Mas vamos passar, Guanais, sobre os outros times, as outras seleções, né, que passaram aí nos outros grupos, porque tem história para contar aí, cada grupo tem uma historinha aí. Já temos os 12 da AmeriCup. Isso aí, né? Os 12 garantidos. Vamos lá, no grupo A, a Argentina passou em primeiro, 4 vitórias e 2 derrotas. Em segundo lugar, a Venezuela, com 3 vitórias e 3 derrotas, 50% de aproveitamento. A Colômbia em terceiro também, com 50% de aproveitamento. E o Chile ficou fora com 2 vitórias e 4 derrotas. Nesse grupo dá para contar a história aí da Venezuela, né? Que a Venezuela tinha vencido uma partida só no qualificatório até então. Lá na primeira rodada contra a Colômbia, venceu por 19 pontos. E dali para cá só veio derrota, né? Chegou a essa última perna, né, de jogos, os 2 últimos jogos, com 1 vitória e 3 derrotas. Lá atrás, né? Estava na 4ª colocação. E aí conseguiu uma vitória sobre a Argentina. Os 2 jogos na Venezuela, inclusive, né? Venceu a Argentina por 67-64. 3 pontinhos de diferença. E depois, no jogo decisivo contra o Chile, venceu por 1 ponto. 73-72. Nas 2 partidas, inclusive, né? O destaque foi o Yohanner Cifontes, torcedor do Botafogo, conhece muito bem. O pessoal que acompanha o NBB também conhece bem, né? O Cifontes, um dos destaques do Botafogo nas últimas rodadas. Provavelmente vai ficar por aí, né, Guanais? Já a gente conta mais essa história. Mas a Venezuela conseguiu, né, se salvar na reta final aí, eliminando o Chile, né, e garantindo a classificação aí no grupo A, junto com a Colômbia e a Argentina. No grupo C,
Porque o grupo B é o do Brasil. Isso, vamos pular o grupo B, porque no grupo B a gente já falou. No grupo C, tivemos um empate triplo entre Canadá, República Dominicana e México. As 3 equipes ficaram com 4 vitórias e 2 derrotas. E até vendo a relação dos jogos aí e tudo mais, acho que deu uma vitória para cada um aí nesses confrontos diretos ainda. Foi, porque todo mundo ganhou da Nicarágua. Isso, né? Todo mundo teve 2 derrotas, então, justamente. E nesse critério desempate, quem levou a pior foi o México, né? Que ficou de fora. Então passou o Canadá e a República Dominicana, e era o grupo que tinha a Nicarágua já garantida, né? Porque vai ser o país sede da AmeriCup. Então a Nicarágua, com nenhuma vitória e 6 derrotas, já estava garantida. Sobrou pro México ficar fora, né, nesse qualificatório, depois de muita disputa aí no grupo C. Por fim, no grupo D, passou Estados Unidos em primeiro, 5 vitórias e 1 derrota. Em segundo, Bahamas, com um desempenho impressionante de 2 vitórias e 4 derrotas, passou no segundo lugar. Isso porque, né, em terceiro ficou Porto Rico com 2 vitórias e 3 derrotas, e quarto lugar Cuba com a mesma campanha. Porém, não tivemos Porto Rico e Cuba, Guanais. Por que será? Porque no jogo Porto Rico e Cuba, que seria em Porto Rico, os atletas cubanos não tiveram o seu visto autorizado para entrar no país. Apenas 3 ou 4 atletas, não me recordo quais agora, mas os mais rodados atletas de Cuba, que já viajam rotineiramente pela América, tinham o seu visto autorizado, os demais não. E a FIBA, ao invés de remarcar a partida, seja ajudando diplomaticamente ou remarcando para um lugar neutro, a FIBA simplesmente falou, então não vai ter jogo, Porto Rico vai ser declarado vencedor, Cuba perdedor, e aí Cuba foi eliminada na canetada das eliminatórias da América. De acordo com a FIBA Américas, o jogo foi cancelado, né? Não vai ter o jogo. Foi. E, né, curiosamente, com Cuba em quarto lugar fora da América. Foi uma boa correção, né? O Porto Rico não foi declarado vencedor. As 2 seleções ficaram com 5 jogos. Mas tem um outro total. ponto além disso, Guanais, porque no jogo anterior, entre Bahamas e Cuba, que Cuba foi derrotada por 97-74, 2 atletas de Cuba já não foram jogar em Bahamas. Sim. Porque eles estavam com o passaporte ainda, né, aguardando o visto. Então não puderam jogar, né, não puderam estar já em Bahamas. E isso também afetou, né, um bocado aí a seleção cubana, que na reta final então teve essa derrota e esse jogo que não aconteceu aí por conta dos vistos os vistos negados, né, de Porto Rico aí para os cubanos entrarem. Pois é. E aí quem se beneficiou foi Bahamas, porque Porto Rico já estava dentro. Se Cuba vencesse Bahamas, Cuba teria uma campanha melhor que os bahamenses, e Porto Rico e Bahamas ficariam empatados, mas no confronto direto Porto Rico iria ficar à frente de Bahamas. Como não ocorreu esse jogo, ficou Estados Unidos com 5 vitórias e 1 derrota, Bahamas com 2 vitórias e 4 derrotas, Porto Rico e Cuba com 2 vitórias e 3 derrotas, e no jogo que aconteceu entre Cuba e Porto Rico, lá no dia 25 de novembro, em Cuba, Porto Rico foi vencedor, e no confronto direto, os porto-riquenhos avançaram. Isso significa que poderemos ter na Copa América talvez aquela Bahamas super poderosa lá que tava todo mundo com medo do pré-olímpico, ou pelo menos parte dela. Então, talvez a gente tenha, isso a gente vai saber mais pra frente, a gente tem uma seleção aí mais poderosa, porque Cuba meio que já estava perto da força máxima, né? Já não tinha tanto o que a gente imaginar de melhora de Cuba para a Copa América, mas Bahamas sim. Vamos lembrar que Bahamas disputou o pré-olímpico com os jogadores da NBA. DeAndre Ayton, do Portland Trail Blazers, o pivô. Quem mais mesmo? Buddy Hield, o ala do Golden State Warriors. E também o Eric Gordon, o ala do Philadelphia 76ers. Então, são 3 caras que sobem muito o nível, né? Vamos ver se teremos os 3 ou algum dos 3. Até ano passado se levantava a possibilidade do Klay Thompson
ala agora do Dallas Mavericks também defender Bahamas, né? Porque ele tem ascendência bahamense, até então não tinha acontecido, acho que não para a Copa América não daria tempo, mas vamos ver quem vem, né? Talvez tenhamos mais uma super seleção aí. Repassando então os classificados: Argentina, Venezuela e Colômbia no grupo A, Brasil, Uruguai e Panamá no grupo B, Canadá, República Dominicana e Nicarágua no grupo C, e Estados Unidos, Bahamas e Porto Rico no grupo D. Então aí as 12 seleções que vão disputar a Copa América na Nicarágua, né, no meio do ano. Comecinho de agosto. Um pouquinho para lá do meio do ano, então. Iguanais, já vou até antecipar, teve até pergunta aqui já dos nossos internautas, pessoal que mandou mensagem lá no Instagram, falar de um possível elenco para a Copa América, né? Porque eu falei, né, boa parte desse time que disputou o qualificatório não vai estar, né, na Copa América, justamente por conta da possibilidade de chegarem aí, né, os atletas brasileiros que costumeiramente aí não tem condição de jogar uma data FIBA, por exemplo, né? Sim, eu colocaria para a AmeriCup 3 armadores, Raulzinho, Iago e Alexei. Nas alas, Jorginho, Benite, Léo Mendel e Gui Santos. E nos pivôs, Lucas Dias, Mãozinha, Natan Mariano e Caboclo. Ao término das Olimpíadas, ano passado, eu achei que o ciclo do Benite estava no fim. Teria acabado. Mas a gente ainda precisa, né? Ainda faz falta alguém ali com a característica, a experiência, a qualidade dele. Então, ainda é necessário. Coloquei já o Natan, porque Petrovic sempre leva os jovens, né? Pelo menos um jovem. Eu acho que o Natan seria esse cara e ele foi muito bem contra o Panamá, né? Mesmo que seja para não entrar, para ficar no banco, né? Para ser o Felipe dos Anjos da vez, para ser esse cara da vez. Eu acho que pelas declarações e pelas atitudes mesmo, né? Pelo tempo de quadra e pelas convocações do Petrovic, o Natan seria esse cara nessa temporada. Tá ainda bem à frente do Artauri, ainda à frente do Matias Alessanco, tá ainda à frente, por exemplo, de Vini Silva, do Minas, que eu acho que é um cara que poderia pintar aí futuramente. E se a gente não tiver o Raulzinho, eu não sei se eu levaria mais um armador na figura do Rafa Luz, e aí é algo muito mais de preferência pessoal do que de coerência com o que foi feito no ciclo, né, já que é o cara que não aparece na seleção há muito tempo, mas é um armador defensivo, seria o melhor armador defensivo que a gente teria, poderia ajudar bem, é um cara que faz pick and roll muito bem também, seria importante nisso, ou o Didi, ali mais um ala, e a gente ficaria com o Iago, Alexei e o Jorginho podendo fazer a função também eventualmente, né, na armação. Eu teria só essa dúvida na ausência do Raulzinho. De resto, é isso. Já contando com o Gui Santos, já contando com o Mãozinha. Em agosto não tem mais NBA, não tem mais D-League. Tem Summer League, né? Então talvez isso possa impedir ali, no caso do Mãozinha principalmente. O Gui Santos tem contrato, né? Então talvez no caso do Mãozinha isso possa ser um pouco mais complicado, mas coloquei ele nessa lista porque estaria no meu quinteto ideal. Será que a Liga Japonesa vai acabar até lá também? Porque os caras jogam pra caramba lá. Acaba. Eu coloquei o Léo Mendel, né? E aí, sem o Mãozinha, acho que o Tim Soares seria uma boa. Ou o Felício. Né? Um dos dois. Sei que era pra dar 12 nomes, eu dei uns 16, né? Mas quais são os 12? Então, Iago, Raulzinho, Alexei. Iago, Raulzinho, Alexei, Jorginho, Benite, Léo Mendel e Gui Santos, Lucas Dias, Mãozinha, Natan Mariano e Caboclo. Aí eu só fiz o adendo de Raulzinho machucado e Mãozinha possivelmente em Summer League. Tem 11 aí, viu, não é? Tem 11? Tem 11. Você pode escolher mais um aí, faça um pedido. Didi. Didi seria esse cara, eu iria com 4 pivôs. E 5 alas e 3 armadores. Eu acho que eu iria de Didi, ao invés de Tim Soares ou Felício. Sabe quem também tá no Japão, a gente não falou, até da última vez que a gente se debruçou um pouco mais sobre a Liga Japonesa, que a gente esqueceu completamente? Léo Demétrio. Uia. Passou batidaço, assim. Mas, enfim, não o chamaria, eu só lembrei desse fato, não o chamaria pra AmeriCup. Eu acho que é isso, assim. São esses os nomes, e colocaria o Didi, então, nessa lista também. Boa. Então seriam esses 12, com a possibilidade ali de não termos Raulzinho por lesão e Mãozinha por Summer League. Qual seria o quinteto da seleção? Iago,
Gui Santos... Mendel, Lucas Dias e acabou. Uhum. Acho que é bem por aí mesmo. E os seus? Eu iria com esses mesmo, viu? Eu acho que para armador não tem muito para onde correr. Né? O Rafa Luz tem uma experiência também internacional que pode ajudar caso o Raulzinho não seja possível ou não tenha condição. E assim, Raulzinho para estar na Copa América em condições de jogo. Para não ser da maneira como foi, né, em pré-olímpico e em Olimpíada. O Raulzinho tem que estar em condições de jogo. Se não tiver, Rafa Luz. E aí, os alas, eu iria assim de Jorginho, Gui Santos, Léo Mendel, o Benite ainda com condições. E o Didi tem feito ainda uma boa temporada. E no garrafão, os mesmos também, porque eu gostei do Natan, né, principalmente na atitude, né, um jogador ali jovem, mas que apareceu ali, chamou a responsabilidade, né, num jogo que o Brasil não estava bem, né, o time tinha outros jogadores mais experientes que não estavam tão bem, ele apareceu ali e o time acabou perdendo, mas ele foi até destaque, né, da FIBA Américas ali na seleção da rodada, então mostra que é um cara que tem que ficar de olho, né? É bom ficar de olho aí pro desenvolvimento dele. E é esse o ponto, pensando em potencial, pensando em futuro, não é que ele seja o quarto melhor pivô do Brasil hoje em dia, não. Até porque a gente repete aqui, não foi bem contra o Uruguai. Alguns episódios atrás a gente falou que o fato do Franca precisar utilizá-lo em demasia nessa temporada é um dos motivos do Franca ter rateado também, porque não tá na hora dele ser esse cara. Então é pensando em futuro e pensando também que o Petrovic geralmente concede uma vaga a este jogador. Já foi Iago, já foi Gui Santos, já foi Didi, né? O Natan, ao que tudo indica, seria o melhor aí nesse cenário. Então é nesse ponto que a gente diz que o Natan estaria na nossa lista pensando na AmeriCup. Mas eu acho que até vendo pelo lado do Petrovic, ele vai acabar levando 5 pivôs. 5 pivôs e 4 alas. Não duvido, né? É bem provável. E com um jovem, com um jovem ali entre os pivôs. Então, mas aí quem que você tira de Jorginho, Benite, Mendel, Gui Santos e Didi? Didi. Não, eu falei você, mas era pensando no Petrovic. Quer que eu fale com sotaque? Você visualiza ele tirando um desses 5? Eu não. Né? Então tem um pouco disso também. Aí talvez só para algum armador? Não sei. O fato é que depois de muito tempo o Brasil tem aí uns 16 nomes possíveis de serem convocados, ao invés dos 12 ou 13, né? Então também não é o fim do mundo, a gente tá indo, né? Já estivemos muito piores. Já estivemos muito piores. Nomes que eu vi até, galera, comentando nas redes sociais, o Arthur Salazar falou até, e eu concordo em tese, de que um cara que deveria ser testado é o Caio Pacheco. Não na AmeriCup, mas nas eliminatórias do Mundial, né, que é o que vem depois da AmeriCup. Isso, são as eliminatórias do Mundial que começam depois. Eu acho que o Caio Pacheco é um nome que a gente precisava ver de novo. Sim. Ele sofreu muito com lesões nos últimos anos, e agora tá conseguindo ter uma sequência, tá conseguindo ter números. Não vou falar do estilo de jogo, porque confesso que eu não tô vendo, né? Tudo que a gente traz aqui pra vocês são as estatísticas. Eu não tô vendo a segunda divisão da Espanha. Estatisticamente ele tá bem, né? Estatisticamente ele tá muito bem. Então poderia ser um cara aí pra ser testado após a AmeriCup, né? Ou, não sei como será a preparação, né? Se vai ter aquela reunião de 20 caras e antes de definir a lista de 12, ele poderia ser um deles. Talvez. Mas não considero tanto ele agora para agosto. E até o Salazar, ele mencionou do Klafik, por essa necessidade de ter um chutador, mas aí eu acho que é um pouco precipitado. Pode entrar numa vaga de um Atauri da vida, de um Matias, né, numa convocação ou outra, de ser esse cara dos jovens, mas acho que não dá para pensar no Klafik ainda como uma peça viável para a seleção para esse ciclo 2028. Mas, enfim, são possibilidades, né? Tem de onde tirar, tem o Vini Silva também, repito, do Minas, que é um cara que eu gostaria bastante de ver na seleção. Existem testes a serem feitos ainda. Já diria Renato Russo, ainda é cedo. Exato. E eu queria ver mais do Atauri. Que também. Foi dessa vez, mas não jogou. Contra o Panamá nem jogou, né?
Bom, e agora vamos fazer uma versão alternativa de Brasileiros pelo Mundo, Guanais, né? Vamos de... Eu gostei dessa sugestão sua. De NBB pela AmeriCup. É isso, porque o mundo FIBA parou, né, para as eliminatórias continentais, né, não só aqui na AmeriCup, mas tivemos convocados do NBB para as suas respectivas seleções nessa janela da AmeriCup. Então vamos lá. Pelo Panamá, já que estamos falando do Panamá, o Trevor Gaskins, da Unifacisa, foi convocado, atuou em 2 jogos. Contra o Paraguai, na primeira rodada dessa janela, ele jogou por 24 minutos, fez apenas 3 pontos e 5 assistências. Contra o Brasil, ele atuou por 18 minutos, fez 5 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. Então aí uma atuação mais discreta do Trevor Gaskins. Se a gente falou de Paraguai agora há pouco, vamos a ele, porque temos Fabrício Ruiz, armador do Caxias do Sul, que nesse jogo contra o Panamá atuou por 26 minutos, ele é o titular da seleção, inclusive, do Paraguai, e a puberdade voltou para minha voz com tudo nessa última frase. Ele jogou por 26 minutos, fez 9 pontos, 6 assistências, 4 roubos e 4 rebotes, então um box score aí completo para o Fabrício Ruiz, que também enfrentou o Uruguai, né, na primeira rodada dessa janela. Atuou por 29 minutos, fez 2 pontos, é um aproveitamento bem abaixo, 6 rebotes e 1 roubo. Pela Venezuela, tivemos 2 nomes, Fábio. Tivemos José Materan, ala do Pato Basquete, que contra o Chile fez 5 pontos, 2 rebotes, então também uma atuação mais discreta, apesar de uma minutagem até relevante do José Materan. E contra a Argentina, ele teve 1 ponto em 21 minutos, também um volume pequeno, e mesmo no pouco que teve de chances de arremesso, errou tudo. Nessa partida fez apenas um lance livre contra a Argentina. E o grande nome da seleção nestas 2 rodadas, Yohanner Sifontes, do Botafogo, contra a Argentina, jogou por 23 minutos e fez 16 pontos. E contra o Chile, atuou por 31 minutos e fez 14 pontos. O Yohanner Sifontes, que a imprensa carioca está colocando como carta fora do baralho do Botafogo na sequência do NBB. Sem motivos ainda divulgados, né? Se foi dispensa, se foi oferta de algum outro clube, que logicamente é o que faz mais sentido, dada a sua qualidade internacionalmente e também no NBB, mas as notícias que saem no momento é que ele não voltará a vestir a camisa do Botafogo, o que seria um problemaço para a Estrela Solitária, já que ele se tornou o principal jogador desde que chegou. Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa saga de Yohanner Sifontes no Brasil, ou não. Debandada não tá só no futebol, não. Opa, pois é. E agora vamos de LBF, porque foi dada a largada, viu? Na última terça-feira, na terça-feira da semana anterior, aí, dia 18, teve o lançamento oficial da temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino, edição que comemora 15 anos, né, da LBF, que vai ter aí, como a gente já mencionou em edições anteriores, 11 equipes: Santo André, Maringá, Blumenau, Cerrado, Corinthians, Ourinhos, São José, Sampaio, César Araraquara, Mesquita e Campinas. E que vai ter aí algumas novidades, Guanais, já anunciadas, né, justamente nesse evento aí de lançamento. O primeiro deles é que a tradicional bola rosa, que era da pênalti, né, não vai ter, né, nessa edição. É uma outra bola, uma bola especial também, a bola da Molten, né? A Molten, é Molten, né, que fala. É a bola aí padrão internacional, né? Padrão FIBA internacional. E ao invés dela ser rosa, né? Ela não vai ser inteiramente rosa, mas ela vai ter ali o logo da LBF, vai ter alguns detalhes em rosa ali na bola, né? Mas vai ser aquela bola tradicional, né? Dos jogos de Champions League Américas, né? De Copa América, né? Aquela bola da Molten. Inclusive, né? O pessoal que joga, né, gosta muito dela, né, de ser uma bola
de muita qualidade, né? Sim, é uma bola bem elogiada realmente. Não que a pênalti não seja também, mas tem um padrão aí bem mais reconhecido, bem mais visto internacionalmente falando. Tem essa novidade e tem a novidade também das transmissões, né? O campeonato continuará passando na TV Brasil, no UOL, no GE, EPTV, né? Acho que os jogos do Campinas. De Campinas, né? Isso. A TV Imirante e o canal Live Basketball. E também agora a ESPN entrou na jogada, também terá as transmissões da Liga de Basquete Feminino, Fábio. Crescendo aos poucos, né? Os baby steps da Liga de Basquete Feminino, porque o orçamento é menor, a projeção é menor, a audiência é menor, todas aquelas coisas. Mas a gente ressalta sempre, né, que está com planejamento plurianual de melhoria de infraestrutura física, de requisitos para participação. Então, tá crescendo aos poucos, né? Tá crescendo aos poucos e acho que são essas principais novidades dessa edição, que também anunciou que a Copa LBF vai continuar e nesta temporada ela será disputada em São Luís do Maranhão, casa do Sampaio Basquete. Lembrando que no ano passado foi em Araraquara e foi um fiasco, né? Ninguém foi. E foi mal divulgada, foi... E mesmo na final, o público foi baixíssimo, que foi uma pena. Vamos ver se em São Luís, que tem uma tradição de encher os seus jogos de basquete, se a gente consegue um espetáculo mais legal, mais bonito e mais animador, né? Que faça a gente sentir um pouco mais de orgulho do que está sendo feito. Sim. Eu diria que o basquete feminino do SESI em Araraquara não pegou tanto assim, né, em termos de público, a ponto de lotar o Gigantão. Eu diria que é o ponto negativo assim, do projeto do SESI Araraquara, de não ter o público que a LBF poderia ter, né? Coisa que o Sampaio tem, né? E eu acho que até por conta disso, né, dessa necessidade até de crescimento da Copa LBF, de um chamariz para público, né, e chamariz também para mídia fora, né, do cenário aí, né, do basquete, né, de tentar atrair algo a mais, seria interessante ter de fato a Copa LBF num ginásio e com um público muito bom, que eu acho que infelizmente, né, na LBF seria talvez o único lugar que você pode garantir assim, que é um ginásio grande, de certa forma, né, o Castelinho ali, não gigante, né, um ginásio bom. Gigante é um ginásio bom, mas e que vai ter um bom público. Ainda mais se tiver o Sampaio lá, né? Opa, com certeza. A tendência que seja. Aqui, né? A tendência aqui. E por falar nisso, vamos falar de algumas novidades aí de anúncio, porque inclusive a LBF já está atualizando o seu site lá, então já tem equipes que, por exemplo, não anunciam ninguém, né, que estão paradas. Por exemplo, o perfil do Cerrado no Instagram anunciou que a equipe vai disputar a LBF, isso em dezembro, e mais nada. Agora, a partir do que a LBF apresenta ali nos elencos, já deu para ver que o Cerrado vai ter, Guanais, 3 jogadoras aí que estavam no basquete paulista. A Leila, ala do Ituano, passagens pela seleção brasileira. A Lê Lisboa, pivô do Ituano, né, um dos bons nomes ali da última temporada do Ituano. E a Dri, pivô, que estava no Corinthians. Então, 3 nomes aí que estão presentes na lista do Cerrado para a disputa da LBF, né? Primeira vez do Cerrado na competição. A Liga anunciou antes do time? É basicamente isso, porque o time não vai anunciar, né? Muito bom. Tá demorou demais, né? Aquela coisa. Muito bom. Quem demorou demais também foi o Corinthians, né? Porque anunciou algumas atletas ali no seu perfil, mas nem todas. A LBF foi lá e já atualizando os elencos, já apresentou ali que a Beatriz, ex-Santo André, e a Alana, boa armadora, olha, né, do Sampaio, reforça o alvinegro. Além da renovação da Ariadna, né, a cubana que está 19 temporadas no basquete brasileiro, já aos 42 anos ali, um nome de referência para o Corinthians, né, renovou o seu contrato. Também renovou a Mari Dias,
pivô que teve boas partidas, né, pelo Corinthians na última LBF. E a Milena, que estava no Blumenau, né, reforça o Corinthians, quase completando aí o elenco, o timão. O São José tem três nomes na verdade, né, que foram atualizados aí. A Tita renovou o seu contrato, né, a armadora que já estava aí na última edição e teve alguns bons jogos, principalmente no começo da temporada. Além dela teve um anúncio da Maiara, também um bom nome, do Mesquita, que jogou pelo São José já no Paulista, mas é um reforço ali da ala, vai ser titular da ala do São José. E o São José também contratou a experiente ala colombiana Jennifer Munhoz, que jogou no Malvin, estava jogando lá no basquete da Colômbia, no Indeportes. O nome mais experiente, né? A gente tá, desde a temporada passada, o São José é um time marcadamente jovem, vai ter uma experiente ala colombiana para reforçar aí o time. É uma jogadora que tem chute de fora e tudo mais, então contratação internacional do São José, a Águia do Vale. E eu, para encerrar, falo aqui do Unimed Campinas, né, que definiu aí também o seu elenco. A Fatou Dieng renovou, né, tá ali na lista da equipe, pivô importante da última edição. E tem também, Guanais, eu achei até curioso isso, entre os nomes listados ali da LBF está o de Carla Costa, que é a presidente, né, do Unimed Campinas. Ela já está com seus 46 anos, já encerrou a carreira, mas está listada ali. Curioso, se precisar, hein? Curioso. Se precisar alguma coisa ali, tá a Carla ali, mantendo a boa forma ali e tal. Pique Romário? Quem sabe? Não vai ter pênalti, né, para presidente bater, mas vai ter lance livre. Ah, e assim, se todos esses nomes, né, não foram anunciados pelos seus clubes ainda e apareceram na lista da LBF, o descompasso foi da LBF com os clubes. Então tem mais uma questão de comunicação aí que a gente já vem ressaltando há um bom tempo da Liga de Basquete Feminino, né? Ah, mas eu até defendo um pouco a LBF. Porque vai começar daqui 20 dias. Então. Não, 20 não, é dia 8, né? É dia 8 de março. Eu tenho que fazer a conta. 2 semanas, fevereiro quase. Tem menos, né? Menos de uma semana, daqui uma semana e meia. Nesse ponto. Então. Há um descompasso, mas há uma demora excessiva também em anunciar todo mundo, né? Não dá pra falar que não tem audiência se nem os clubes movimentam as suas redes sociais, que é o básico. É difícil. É bem isso mesmo. 8 de março, hein? LBF tá aí. Isso quer dizer que na próxima edição do nosso podcast já vai ser a edição de prévia da LBF. Isso aí. Então falaremos mais um pouco na próxima semana de favoritos, de expectativas. Já marca na agenda. Torcendo pra definição do elenco do Cerrado também, porque é o único que tá faltando aqui na minha listinha. Então, mas a gente repassa todos os 11, né? Aí vai dar pra ter uma noção melhor. Isso aí. Aguardem. E por falar em 8 de março, que vai ser o início da LBF, Guanais, vai ser o início também do mata-mata, né, dos playoffs. Eu prefiro mata-mata falar assim. Da Champions League Américas, que vai ter aí os confrontos, né, entre o Franca Basquete e o Quinça, Estelí e Boca, Flamengo e Paisas, Minas e Instituto de Córdoba, começando no dia 8 de março, que vai ser sábado, com o Franca enfrentando o Quinça na Argentina, em Santiago del Estero, às 8h10 da noite. No mesmo dia tem o Minas enfrentando o Instituto de Córdoba lá na Argentina também. Nessas duas séries, né, na sequência, o Franca recebe o Quinça no dia 12 de março e depois, se necessário, no dia 13, também em Franca, né, tem o jogo 3. Já o Minas recebe o Instituto também no dia 12, né, e também no dia 13, se necessário, o jogo 3 acontecendo em Belo Horizonte. E aí na outra chave, Boca e Estelí, primeiro jogo em Buenos Aires, no dia 10 de março. Depois em Manágua, na Nicarágua, tem os dias 14 e 15, se necessário.
Flamengo e Paisas. O primeiro jogo acontece em Medellín, no dia 9 de março, no domingo. Depois tem um jogo no Rio de Janeiro, né, no dia 14, e se necessário também no dia 15, o jogo no Rio de Janeiro. Então esses são os jogos, a definição aí das datas da fase quartas de final, é isso? Exato. É isso, quartas de final. Não Final Eight, né? O pessoal tá Não, americanizando tudo aqui, Guanais. Não pode. Não. Tem no basquete universitário norte-americano tem a fase, o nome de cada fase, né? É Sweet 16. Sweet 16 é mais legal. Como é que é o 8? Elite 8. Elite 8 Final Four, é isso aí. Não, mas não é. É quartas de final mesmo. Bom, então semana que vem também vai ser o episódio anterior ao início das quartas e a gente fala um pouco mais, apesar dos brasileiros serem favoritos em todos os confrontos, mas uns mais do que outros. Ali só ressaltar que a BCLA tem as quartas de final em melhor de 3 e os classificados disputam um Final Four com semifinal e final em jogo único e sede a ser definida, claro, em alguma sede dos classificados, né, para o Final Four. Não há, como é que eu posso dizer? Como a gente prevê, né, o que vai acontecer, as sequências depois das quartas. E semana que vem a gente fala dos confrontos, melhor dizendo, dos brasileiros. Vamos agora trazer novamente para o Brasil, já estava, né? Mas vamos lá. Vamos falar de Liga Ouro, Guanais, porque as equipes aí que vão disputar nesse retorno da divisão de acesso ao NBB estão anunciando os seus elencos, né? Vamos trazer aí um pouco do que a gente já conhece, né? Dos elencos de Cruzeiro, Liga Sorocabana e Vitória, né? Que foram quem tivemos aí novidades. Pois é, o Cruzeiro foi o único que anunciou, de fato, num evento, todo o seu elenco. Eu acho que os principais nomes, né, os nomes mais conhecidos, são do Dominic Coleman, que estava no Fortaleza até agora há pouco no NBB, Felipe Cardoso, o Filipão, que era o pivô do Bauru, Wesley Senna, pivô já de passagem por muitas equipes por aí, sim, e também o Lucas Lima, né, que também já foi armador aí de vários clubes do NBB, se não me engano o último foi o Pinheiros, se não estou enganado. Além disso, o Cruzeiro também contratou um outro americano, além do Coleman, chamado Yosani Clay, que estava na Austrália, e vários jovens, alguns dos quais vocês devem reconhecer se acompanharam a LDB aqui no Duas Saídas nas últimas temporadas. Pois é. Então, Ale Ludwig, Vitor Ibiapina, Luigino, Aleph, Daniel Duque, Túlio Romão, Jordan Nunes, Jonas Nunes, e eu acho que é isso, né? Então é o time do que apareceu até agora um dos mais gabaritados, né? Tem que ver como que o Coleman vai estar, mas você tem aí um americano, você tem uma dupla de garrafão muito alta, Wesley Senna de 2,10, Filipão de 2,11. Isso por si só já é o suficiente para colocá-los na briga por MVP, por exemplo, porque numa Liga Ouro faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Então são nomes aí que chamam a atenção, nomes conhecidos, Ale Ludwig também com passagens por NBB várias vezes e que podem ajudar bastante este Cruzeiro a chegar longe nesta Liga Ouro que começa no dia 16 de março, daqui 20 dias, Fábio, mais ou menos. E falando em estreia no dia 16, a primeira partida é justamente do Cruzeiro contra a Liga Sorocabana, né, Fábio? E já temos alguns nomes da Liga Sorocabana, ainda não o elenco completo. Então a equipe anunciou, Fábio, o principal nome, Danilo Penteado, ex-Bauru, ex-Pinheiros também. Acho que o grande nome até agora dos anunciados pela Liga Sorocabana. Lucas Monteiro, Lucão, que surgiu no Vasco, até para o cenário do NBB, era um bom pivô, tá aí agora na Liga Sorocabana também. Além dele, Vitor Henrique, de passagens por Pato Basquete, por Cerrado, também já aí com alguma experiência no NBB. Colina, de Mogi e Bauru Basquete, outro aí já de uma certa rodagem. Wilker Zonzini foi o outro anunciado, então por enquanto são esses, Fábio, ainda todos nacionais, sem nenhum gringo por enquanto.
a Liga Sorocabana vai aos poucos anunciando o seu elenco. E a gente tem também os nomes do Vitória. Alguns, né? Eles têm um americano, um ala, chama Dequandre Dentmond, que estava na 4ª divisão. Como é que é? Dequandre, pelo menos é o que tá aqui. Não me parece Dequandre, né? Parece Dequandre mesmo. Dentmond. Ele tem 29 anos, faz 30 esse ano. Estava acho que a 4ª divisão do basquete universitário, né? Que é a NAIA. É onde estava o irmão do Scott Machado, que jogou pelo União Corinthians na temporada passada. Além deles, chegou o Gabriel Mendes, aquele que jogou no Bauru Basquete um bom tempo atrás, jogou no Osasco também. Além deles, outros que jogaram o Campeonato Brasileiro da CBB por Vitória no último ano. Luiz Muller, Pedrão, Vitor Palma, Marcelo Roque e o americano também Brian Jones. Então são 2 americanos aí pelo Vitória. E o jovem Guilherme Silva. E tem também, que faz parte do Vitória, o Edu Mariano, né, que ainda não sabemos, super experiente, se vai jogar ou se vai ser apenas membro da comissão técnica, outro também que tá na possibilidade por aí. Então ainda não temos todos os elencos completos. As informações do Vitória foram divulgadas pela página Baskettown. Os nomes da Liga Sorocabana e do Cruzeiro foram divulgação das próprias equipes. Minas e Pinheiros são os jovens que a gente já conhece, de NBB e LDB. Então, sem novidades, só resta saber, e a gente só vai descobrir com o campeonato andando, como que vai ser o rodízio desses jogadores entre Liga Ouro e NBB. E vamos nessa, vamos falar agora do Corinthians, Guanais, porque completando, né, as homenagens que o Corinthians fazia aí, né, grandes nomes da sua história no basquete, né, foi completado nessa última semana o panteão dos grandes ali, né, do basquete corintiano. Tinha ali já a estátua, o busto, né, do Amaury e do Vlamir Marques, né, e agora tem também do Rosa Branca e do Biratã, né, formando ali o quarteto que fez história, né, no time do Corinthians já, né, décadas passadas. Com certeza, uma iniciativa muito legal do basquete do Corinthians de valorizar a história desses grandes nomes, que são grandes nomes da história do basquete nacional, né? Nós falamos muito deles na nossa série Basquete Brasileiro Olímpico, em que passamos todas as edições até 1972 do basquete brasileiro masculino nas Olimpíadas. A gente vai retomar essa série ainda, eu sei que a gente fala isso faz muito tempo, mas a gente promete que a gente vai retomar. A gente pegou toda essa época dourada, né, das medalhas olímpicas, dos campeonatos mundiais também que a seleção ganhou, tendo esses nomes como base, principalmente, durante todo esse tempo. É bem verdade, o Vlamir um pouco mais novo do que eles, e aí depois Rosa Branca e o Biratã chegam um pouquinho depois, mas ainda jogam simultaneamente na seleção e pelo Corinthians. E agora, ali na entrada do ginásio Vlamir Marques, os 4 bustos estão exibidos. Foi uma cerimônia que aconteceu neste final de semana, com a presença dos familiares do Biratã e do Rosa Branca. Então é algo muito legal que valoriza a história do basquete brasileiro, do Corinthians. E quem passa agora por esses bustos na entrada do ginásio vai notar os nomes, pode eventualmente saber um pouco mais sobre a história deles, mas só de você ter o nome, de você saber que esses caras, que alguém chamado Rosa Branca, alguém chamado Biratã, tem o busto aqui, foi muito importante para o basquete brasileiro, já dá uma familiaridade maior, já abre portas para quem tem aí uma curiosidade, um interesse um pouco maior em conhecer um pouco mais da trajetória do clube e da seleção. Então é uma iniciativa muito boa, muito bonita do Corinthians. Outros clubes também de muita história no basquete brasileiro deveriam fazer ações semelhantes, não necessariamente bustos, né? Aí vai de cada lugar, mas de homenagem, de reverenciar, de mostrar
o tamanho da história e o tamanho dos clubes. E parabéns ao Corinthians pela iniciativa. Agora eu preciso ir lá ver, né? Preciso ir lá conhecer também, ver os bustos. E é isso, né? Só elogios a esse resgate histórico e essa homenagem feita pelo Corinthians. Um dos exemplos de homenagem é a camisa aposentada, né? O Corinthians tem Vlamir, só né? 5 do Vlamir, né? Poderia ter dos outros 3 também. Poderia, por que não? É algo a se pensar, né? É algo a se pensar. Claro que seria algo completamente atrasado, em termos de que muito. As aposentadorias de camisa geralmente acontecem alguns anos após a saída do jogador, a aposentadoria do jogador das quadras, mas é uma tradição que não existe muito no basquete brasileiro. Sim. Né? Você tem Vlamir no Corinthians, você tem o Larry no Bauru, você tem Arthur Belchior em Brasília, Felipe Ribeiro no Cearense, e tem alguns outros que eu tô esquecendo agora. Acho que o União Corinthians que tem também, né? Eu acho que tem. Acho que o União Corinthians tem a galera da década de 90, mas é muito pouco, e é algo que reverencia grandes momentos desse time e mostra constantemente a história para quem passa a conhecer o esporte, a modalidade agora. Eterniza, né? Eterniza totalmente. Então, referências. Não, claro que começando agora a fazer isso, você resgata grandes nomes de 40, 50 anos atrás. Sim, é verdade. Mas para dar seguimento nas décadas seguintes com os futuros talentos que virão por aí, eu acho que seria de muito bom tom, seria muito legal que outras equipes fizessem isso também. E agora, Guanais, uma informação que pintou, né, na última semana, bem legal, eu diria, né? Que foi o anúncio, né, do novo patrocínio Master do Mogi, que faz um contrato até um pouco difícil de acontecer dentro, né, do basquete nacional, no contrato que dura mais de um ano. A gente sempre fala dos projetos aí da dificuldade, né, de fechar com parceiros. O Mogi Basquete vinha já com dificuldades, né, nos últimos anos, e agora consegue, né, um fôlego e até um impulso, né? Com certeza. Agora o Mogi das Cruzes se chama Desk Manager Mogi. A empresa firmou um contrato de 3 anos no valor de 3,6 milhões de reais, 1,2 milhões por ano, né, logicamente, para patrocinar a equipe do Mogi das Cruzes, que também anunciou alguns outros parceiros, mas é um orçamento, é um patrocínio que por si só praticamente já garante o Mogi em atividade por 3 anos, né? O que é raríssimo no basquete brasileiro. Então, muito legal essa notícia. É algo que dá tranquilidade para o Mogi se planejar, para o Mogi criar metas, criar planos a médio prazo, né? Já dá para o Mogi pensar onde queremos estar daqui 3 anos, que é algo que quase nenhum time pode pensar nisso hoje em dia. O Mogi consegue, tanto em termos de crescimento mesmo do time, quanto, por exemplo, oferecendo contratos mais longos, né? É uma maneira até de você brigar no mercado. De chegar antes até no mercado, né? Chegar antes, mas, por exemplo, você pega um jogador que, poxa, você prefere assinar um contrato de, chutando valores, tá? De 30 mil reais mensais por 2 anos, ou tentar a sorte e pegar um de 40, 45 mil esse ano e no ano que vem sabe Deus o que vai acontecer com você, né? Você dá uma segurança maior, é bom para todo mundo. Não é um valor que vai fazer o Mogi, mesmo não sendo a única fonte de renda do time, mas não é um valor que vai colocar o Mogi brigando por título, mas pode ser o pontapé inicial para uma retomada do alto nível mogiano, né? Que já vem surgindo com nomes jovens até em boa quantidade nos últimos anos, e dá esse passo importantíssimo pensando até a temporada 2027. Ótima notícia. Vamos acompanhar também futuros anúncios do Mogi e o que Mogi vai fazer com isso, porque, novamente, é muito importante, é muito legal, é uma oportunidade para que se faça um grande trabalho de metas, um trabalho de médio prazo. Mas
tem que pôr a mão na massa também. Mas é algo raríssimo no basquete brasileiro. Que bom que aconteceu com um time tradicional, com um time de muita história também, que consiga ter sucesso aí nos próximos anos, melhorar o nível, melhorar a aproximação com torcida, que geralmente comparece em Mogi, mas tem muito espaço para melhor ainda. Que o Mogi consiga retomar os grandes momentos. Excelente notícia, Fábio. Dá um fôlego, né, pro projeto. Mogi, assim como outras equipes, né, que são associações, né, de basquete, tem essa grande dificuldade anual, né? E com esse fechamento, né, de um parceiro por 3 anos, dá muita condição, como eu falei, de chegar mais cedo no mercado, né, de ter, de fato, né, um projeto de 3 anos, algo já projetado, né, ou se não tiver isso agora, né, que busque, né, um projeto assim, para 3 anos, né, até maneiras de angariar mais parceiros também, né, para ser um negócio também que permaneça, que perdure, né, que não seja apenas dependente de um ou outro, né, parceiro, para ser algo mais perene. E acho que é muito legal, né, de ver isso acontecer, ver isso surgir no projeto do Mogi, que outras equipes também consigam isso, né, de fechar com parceiros geralmente, né, próximos ali da região onde a equipe está, e que contribui muito, né, para o desenvolvimento do basquete também, para a formação do público do basquete no Brasil como um todo. E um ponto muito legal também, Fábio, foi a divulgação de valores. Falar de dinheiro no Brasil ainda é tabu, no basquete brasileiro ainda é tabu. E foi muito bom que o Mogi já divulgou o montante total que vai ser investido nesses 3 anos. É muito difícil você ter acesso às cifras dos times, o que torna a cobrança mais complicada também. É bem por isso também, né? Torna a cobrança mais complicada, a fiscalização mais complicada. Não é um tema que é discutido pelo fã do basquete brasileiro, muito menos pela imprensa também. E quando nós trazemos valores aqui de alguma coisa, é fruto de muita apuração, de muita investigação, ou então de ficar destrinchando relatórios demonstrativos financeiros, por vezes muito confusos, muito complexos. E o próprio Mogi, por exemplo, se você entra no site do Mogi, o último demonstrativo financeiro é de 3 anos atrás, perdão. Tem muitos, a gente vai falar disso na sessão de perguntas, mas é muito mal divulgado. São raríssimos os casos que você fala, tem uma prestação de contas transparente e boa aqui. Até para você comparar, esse patrocínio é bom ou não é bom? Eu digo, é bom. Tá? Não vai colocar o Mogi no G4, de cara pelo menos, mas é bom, tá? Um valor legal, pelo que a gente já sabe. Mas pro fã, pro torcedor que não acompanha, que não vai escutar um podcast semanal de 2 horas, né? É muito importante que isso seja falado, que isso seja divulgado. Então, parabéns também a esta transparência do Mogi das Cruzes. Eu acho que todos os valores de patrocínio deveriam ser divulgados, os salários deveriam ser divulgados, e faria muito mais bem, eu não estou substituindo por melhor, tá? Faria muito mais bem do que mal para o basquete brasileiro. Essa é a construção completa da frase, pelo amor de Deus. Claro, alguém pode ser incomodado com isso, né? E até também por esse motivo que a transparência é tão baixa, principalmente por parte dos clubes. A liga, até por questões legais, tem uma divulgação legal disso, né? Na parte de documentos, de transparência, tem tudo lá. Mas os clubes não. E deveriam ter. Que sirva de exemplo para os próximos acordos de patrocínio, novos patrocínios, renovações, etc., que acontecerão por todo o Brasil nos próximos meses. É um exemplo a ser seguido, viu? Parabéns ao Mogi. E depois de uma semana aí de data FIBA, vamos ter o retorno do NBB, Guanais, nessa próxima semana, voltando, né, os olhos para o NBB, com algumas partidas interessantes já, né, para esquentar os tamborins do Carnaval. Pois é, serão 7 partidas nessa semana, entre quarta-feira e sexta, né, então teremos 3 dias de jogos.
E eu destaco alguns aqui, Fábio, que podem ter um impacto bem legal na classificação. Primeiro, e aí tá até o primeiro jogo da semana, né? Brasília e Pinheiros, 2 times de G8, partida importante. Paulistano e Unifacisa, que estão separados por apenas uma vitória na tabela de classificação. São José e Bauru, separados por 2 vitórias na tabela de classificação, então são times bem próximos. E também, aí nem tanto pela proximidade na tabela, mas sim pelo momento dos times, Vasco e Mogi. Mogi que vem numa crescente no campeonato, Vasco que tem dado uma rateada, vai ser um jogo bem interessante também. Além deles, temos Franca e Corinthians, que é um bom jogo, né? Eu acho que é um jogo melhor do que a tabela indica, e estão separados por uma vitória, apesar de Franca ter 3 jogos a menos, vamos relembrar isso. Também tem Fortaleza e Minas, Flamengo e Pato, mas alguns jogos aí de equipes bem próximas na tabela de classificação, a gente pode ter algumas mudanças interessantes nessa semana, mesmo com apenas 7 jogos. E bora agora para as perguntas. O pessoal caprichou aqui nas questões no Instagram, tem uma pergunta também do YouTube. Vou pular aqui, já vou agradecer aqui, né, ao Luiz Henrique Silva e ao Walter Araújo, e o Saulo Borges também. Não, o Saulo Borges a gente vai fazer dá para fazer essa pergunta. Mas o Luiz Henrique Silva e o Walter Araújo, que de certa forma a gente já respondeu as perguntas deles, né, ao longo da gravação, né, dos 12 atletas que a gente levaria para a AmeriCup. E também sobre as novas caras, né, da última convocação da seleção. Agora o José Farias Júnior pergunta: como os principais grandes clubes conseguem arrecadar um orçamento maior? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei meio na dúvida se ele estava falando de tamanho dos clubes, de tamanho de marca, tamanho de torcida, ou dos maiores orçamentos. Os maiores clubes são os clubes de futebol, né, em termos de potencial de marca, em termos de eventual torcida, né, apesar da presença nos ginásios na maior parte das vezes serem bem baixas, mas pensando por esse lado, na verdade não é só pensando por esse lado, a resposta meio que serve para tudo, mas esses grandes clubes muitas vezes eles podem usar o próprio tamanho e o próprio potencial que eu acabei de mencionar na obtenção de patrocínios. Né? A gente já viu o Corinthians aproveitando patrocínios do futebol no basquete, a gente já viu o São Paulo acontecendo isso também, e a gente já viu também prepotências extremas, né? de clube montando um time no valor muito alto para a temporada, começando sem nenhuma fonte de renda e acreditando que com o passar dos meses iria conseguir um patrocínio simplesmente porque teria um peso muito grande de camisa, e aí no final do ano não consegue, fica cheio de dívida e acaba encerrando as atividades. Isso aconteceu alguns anos atrás. Tá? Com faixa. Então. Esses clubes, eles, por vezes, eles utilizam verba do próprio clube, de outras modalidades, seja do clube social, de mensalidade de associados, por exemplo, ou de dinheiro vindo de futebol ou de vôlei nem tanto, mas principalmente de futebol, para ajudar a custear parte ali do orçamento, ou da mesma maneira que todos os outros, patrocínio, ingresso e leis de incentivo. Né? Aí, olha a lei de incentivo aparecendo pelo segundo episódio, Fábio. Aí varia muito do estado que você tá, né? Tem alguns estados que têm possibilidades maiores de você conseguir recurso incentivado, né? De renúncia fiscal, de imposto de renda ou de algum outro edital que o estado forneça. Nesse ponto eu destaco os times do Rio de Janeiro e os times de Minas, né? Tem essa facilidade para conseguir esse tipo de recurso incentivado. O São Paulo é um pouco mais atrasado em relação a isso, em comparação a outros estados. Eu até fui atrás do balanço, viu, Fábio, para pegar essa questão. E é meio complicado, porque o Minas divulga o seu balanço por modalidade, né? Não a construção da renda, mas ele divulga os valores, né? Então, por exemplo, se você for pegar aqui em 2023,
O Minas investiu 7 milhões de reais no seu time profissional e mais quase 2 milhões na base. Uma parte relevante desse valor foi incentivado, foi recurso de incentivo, eles conseguiram ali para custeio do projeto e também para compra de equipamentos e outros afins, quase 3 milhões de reais por lei de incentivo. Em 2023, o Minas ainda tinha o patrocínio do 123 Milhas, tanto é que o time virava 123 Minas, mas não tem esse valor descrito no balanço do Minas. E aí você tem, né? É um clube gigantesco, associados também, as mensalidades, que podem ajudar eventualmente a custear, a gente não sabe exatamente qual que é o direcionamento, né, para essas questões. O Flamengo, no balanço financeiro do Flamengo, o Flamengo não diferencia os esportes olímpicos, né, então tá tudo junto, basquete, ginástica, remo e etc, né? Então, na temporada 23-24, o orçamento dos custeios dos esportes olímpicos foi de quase 42 milhões de reais. Do basquete, a gente sabe que fica ali perto dos 18 por apuração de veículos do Rio de Janeiro, mas isso não está descrito no balanço. E o Flamengo tem muito recurso incentivado também, só que os recursos incentivados também vêm para esportes olímpicos, né, sem a descrição da modalidade. Por outro lado, a gente tem o SESI Franca, né, já indo aí para o fato de ser maior orçamento do país e não maior torcida, né? Voltando naquela diferença de pergunta. Franca não tem uma demonstração financeira recente, mas a parceria com o SESI dá um valor bem grande. Franca tem sócio-torcedor, que é algo que os clubes de camisa geralmente não têm. Os clubes poliesportivos, os clubes de futebol geralmente não têm. E entrada de ingresso, tem o patrocínio também do Magazine Luiza, que é bem relevante para a equipe. E todos os times do NBB têm um convênio com a CBC, né, que ajuda no custeio de passagens, que é um valor considerável. E aí varia, né, de acordo com o tanto que você usa. Por exemplo, os clubes de São Paulo viajam muito menos do que os clubes do que o Fortaleza, do que o Unifacis e os clubes do Sul. Né? Os clubes de São Paulo, várias vezes que jogam como visitantes, não viajam, porque o Pinheiros está na mesma cidade do Paulistano, do Corinthians, do São Paulo, do lado de Mogi, do lado de São José. Né? Então não são viagens, você não viaja de avião, você não gasta com hotel nesses casos, e aí a verba que você recebe para esse custeio logístico varia de acordo com a necessidade de cada clube. Mas em geral são essas possibilidades. Mais uma vez, isso é um problema no NBB, porque há muitas formas de organização jurídica dos clubes. A gente tem os clubes poliesportivos, a gente tem as associações, a gente tem os clubes poliesportivos com relevância no futebol e a gente tem uma faculdade, né, que acaba, nessas análises, a gente acaba colocando junto das associações porque guarda diversas semelhanças. Mas até a maneira como você pode conseguir recursos varia de acordo com a sua organização jurídica e de acordo com o estado que você está pelos recursos incentivados, como a gente já disse. E a transparência é quase zero. Tá? É quase zero. Quando acontecem, são com anos de atraso, então os mais recentes que a gente tem são de 2023. Então assim, você tem alguns clubes aí que se destacam, o Minas tem uma transparência legal, o Bauru tem uma transparência legal também, e atualizada, mas não é comum você ver tão explícito assim o orçamento do time, a forma como é gasto, etc. E mesmo quando eu digo transparência, eu estou falando de relatórios financeiros complexos, tá? Não é algo simples de ler. Muitas vezes a gente precisa até de uma certa orientação, de uma certa ajuda. O balanço do Minas vai até 2023, do Bauru até 2023 também. Eles costumam divulgar o balanço do ano anterior no primeiro ou no segundo trimestre do ano seguinte. Ou seja, até junho a gente deve ter a maior parte desses balanços relativos a 2024. Mas não de todo lugar. O Flamengo tem a demonstração financeira também até 2023, mas não discrimina os esportes olímpicos. Então fica um pouco difícil a gente fiscalizar também. Mas é dessa maneira que acontece. Saulo Borges pergunta: Alexei tem cancha para assumir a armação da seleção quando o Iago não estiver disponível? Tem, mas você não pode esperar a mesma coisa. São atletas diferentes, com características diferentes e que deveriam ser usados, e são utilizados, na verdade, né, em situações diferentes também. Então a gente não pode usar o mesmo peso para comparar os dois, porque aí vai gerar frustração, principalmente pelo lado do Alexei. E
E o Gustavo Lima pergunta: como vocês veem o trabalho das categorias de base no Brasil? Escasso, precário, sem planejamento. Falar em categorias de base como um todo, a gente acaba caindo nesses tópicos. Não há um bom programa unificado nacional de captação de atletas, não há um planejamento do tipo de atleta que o Brasil deseja formar. Existem projetos espalhados pelo país que são sim de qualidade, principalmente de clubes, né? A base brasileira ela é muito dependente de clubes poliesportivos, né? Então o Minas faz um bom trabalho, Pinheiros e Paulistano, embora sejam mais compradores do que formadores, do que captadores, né? São formadores, mas eles buscam talentos em outros lugares, né? Mais do que fazer peneiras e captar por conta própria. Mas também são trabalhos muito reconhecidos, Corinthians, São Paulo, Franca, que é uma exceção por ser associação, mas cada um a sua medida, cada um a sua característica. Você tem bons trabalhos espalhados pelo Brasil, mas você de maneira alguma você tem uma unidade, né? São poucos locais, os atletas nas categorias de base, para o tamanho que o Brasil tem. Você perde muito talento, você deixa de captar muita coisa, porque não há uma busca ativa, não há depois que esses atletas são recrutados, uma estrutura de formação relativamente unificada. Eu disse isso episódios atrás, eu repito, a gente forma o que dá, não o que a gente quer, até porque eu nem sei se a gente sabe o que a gente quer. Então, de maneira geral, é muito ruim, é muito precária, e um assunto que sempre volta à tona também, muito concentrada, principalmente em São Paulo. Embora você tenha alguns bons projetos espalhados pelo país, é muito concentrado no estado de São Paulo. De certa maneira é isso. Há uma gestão muito ruim nesse sentido, há um planejamento praticamente inexistente nessa questão. Então, quando o atleta consegue chegar a uma boa categoria de base, eu até considero que ele é bem desenvolvido, principalmente a nível continental. Mas até chegar nesse ponto, o filtro é muito grande. E é um filtro muito esburacado. Além de grande, é esburacado. Né? Então, não dá pra considerar como satisfatório, não. E aí é mais difícil você ver o desenvolvimento completo do atleta, né? A gente vê aí gerações de atletas do NBB, por exemplo, que poderia ter chegado mais longe, sabe? Com potencial, mas que não desenvolveu da maneira adequada. E isso eu acho que continua, né? Segue, apesar de tentativas, mas de fato falta uma coisa mais organizada, mais em unidade, para ter um trabalho mais correto, né, das categorias de base. Parece que a categoria de base trabalha-se muito mais do que pensa-se para trabalhar, né, para ser algo muito mais coeso, mais organizado, de fato, né, para não ficar dando murro em ponta de faca, por exemplo. Não, totalmente. A gente tem muito a melhorar ainda no Brasil nesse sentido. Então, estamos muito atrás. E não é só enquanto país, tá? Enquanto estados também. Porque, cara, se você for parar pra pensar que a região metropolitana de São Paulo tem quase 20 milhões de habitantes, que é a mesma população da Austrália, como que você compara o basquete australiano ao basquete paulista? Os caras estão sempre na NBA, os caras têm uma estrutura, um planejamento de clubes e seleções de base desde o começo, muito mais pujantes do que em São Paulo, mesmo a maior parte dos talentos, a maior parte dos locais de formação de atletas do basquete estando em São Paulo. E, cara, tudo bem, tem uma estrutura nacional e tudo mais, só que a população é praticamente a mesma. A região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões de habitantes, a Austrália tem 25. E é incomparável a estrutura, é incomparável. A estrutura, o planejamento e como que esse desenvolvimento é feito. Então, assim, você tem outras enormes regiões metropolitanas no Brasil, tá? Rio de Janeiro, Minas, Brasília, Fortaleza, no Sul também, mas não há. As federações deixam muito a desejar isso também. A Confederação Brasileira como um todo precisa recuperar um tempo perdido de décadas, e é muito aquém, é muito abaixo. Eduardo Almeida, diretamente do YouTube, pergunta. Primeiro, parabeniza pelo podcast, né? Obrigado.
Vocês não acham que deveria haver mais treinadores estrangeiros no NBB para elevar o nível tático do basquete brasileiro? Como vocês avaliam a formação dos treinadores brasileiros de basquete? E se há algum treinador brasileiro no mesmo nível do Sérgio Hernandes, né, o novo técnico do Flamengo? Não acho que a gente precise de treinadores estrangeiros no seguinte sentido. Nas nossas possibilidades, dos treinadores estrangeiros que a gente pode ter, a gente não precisa. Claro, você pegar lendas da Europa, fariam bem pro Brasil? Porra, muito provavelmente, mas é impensável a gente trazer um cara desse. Sabe? Diferente, por exemplo, dos treinadores portugueses que chegam ao futebol. A gente tem condição de trazer vários deles. Os estrangeiros, bem menos. Principalmente os fora da América Latina. E para trazer da América Latina, eu não vejo uma diferença para os treinadores brasileiros. Né? E os grandes talentos argentinos, a gente falou isso no episódio passado, acho que até a pergunta veio disso, né? Todos já passaram por aqui. Sérgio Hernandes já passou, tá voltando. Silvio Santander já passou, Che Garcia já passou, Gonzalo Garcia, que inclusive foi o técnico do Panamá, né? A gente esqueceu de falar isso. Pois é, ele tava magro, né? Nossa, rapaz? Muito. Já passou por aqui também. Então, não vejo necessidade. E não foram caras que deixaram uma marca no basquete brasileiro, vamos combinar. Então, não vejo como isso poderia elevar o nível do basquete nacional, para ser sincero. Se viesse de fato da Europa, ali trazendo uma escola, né, como foi ali nos anos 50 no futebol, né, com a chegada dos técnicos húngaros e tudo mais, né, que deu um negócio diferente, né, trouxe um pensamento diferente, aí sim, né, mas trazer por trazer, assim, um estrangeiro, acho que não dá. Não dá. E mesmo se você for pegar, por exemplo, espanhóis da segunda metade da Liga ACB, o cara não vai vir. Não vai rolar. A gente não tá nesse nível ainda de liga e de dinheiro mesmo pra fazer esse tipo de contratação. Os caras não vão vir. Então, diante dessa impossibilidade de trazer esses caras que realmente poderiam mudar, não acho que a gente deveria trazer técnicos estrangeiros com esse fim. Eu não sou contra técnico estrangeiro, tá? Mas, assim, eu sou contra vamos trazer uma leva de treinadores argentinos para melhorar o basquete brasileiro. Não vai melhorar. É esse o meu ponto. Você pode trazer um técnico argentino se você considerar que é o melhor para o seu time, que faz sentido, um cara gabaritado, como foi o Santander, como é o Oveja. Sim, concordo, que traga. É legal, dá diversidade. Mas não com um modelo de desenvolvimento do basquete brasileiro, não. Não vai rolar. Não há ninguém em número suficiente nesse nível para fazer uma transformação nesse sentido. E a formação de treinadores brasileiros? É precária também, né? É precária. É que treinadores são, na grande parte das vezes, ex-atletas, né? Então eles já estão inseridos nesse cenário. A gente tem aí uma geração de caras mais jovens de muita qualidade. E então eu acho até que é menos problemática do que a categoria de base. Só que se você for falar dos treinadores de base, aí já é outra história. A CBB já tinha até um programa, tempos atrás, o Adelante, né, que até para ajudar a padronizar um pouco a formação de treinadores. Esse programa é muito pouco falado, hoje em dia eu nem sei nem se está ativo. E eu não tenho recurso suficiente para avaliar a formação de treinadores das categorias de base, eu ficaria devendo. Então eu fico mais restrito aos profissionais mesmo. E eu não considero tão problemática assim, porque a gente tem bons nomes. São caras que, de novo, já vem ali de uma estrutura que deu certo. O meu ponto é o seguinte, os treinadores que chegam ao NBB, via de regra, já são aqueles que passam com sucesso por aquele funil estreitinho, né? Então a gente pode até falar, poderíamos ter mais nomes com essas características, a gente podia alargar esse funil com uma melhor estrutura, até poderia, mas aí é uma discussão muito mais estrutural. O meu ponto é, quem chega com qualidade. Você tem aí, nos últimos anos, última década e meia, Demetrios, Galvani, Gustavinho, Elinho, tem outros nomes também que com certeza estou esquecendo agora,
que são nomes competentes, são nomes relevantes, nomes que treinam seleções de base, são assistentes técnicos da seleção com sucesso. Então funciona. São caras que têm nível. Mas, de novo, poderíamos ter mais desses de caras assim, desses níveis. A gente podia exportar técnicos, pelo menos para a América Latina. Talvez pudesse se a gente tivesse uma estrutura maior. Mas o que chega no Brasil, eu acho que chega legal. E para encerrar, José Farias Júnior manda a questão: que post foi esse do Iago sobre não ir pro Flamengo depois que Gustavinho saiu? É verdade ou fake, Guanais? O post é verdadeiro. Agora, que ele nunca mais vai vir pro Flamengo, aí é outra história, ele já não viria. Não é como se tivesse na mesa do Iago uma volta pro Flamengo temporada que vem, e agora sem o Gustavinho ele não vem mais. Tá? Não é isso. Foi um post de um desabafo. Uma contrariedade ali à demissão do Gustavinho. O post é sim verdadeiro, mas o que isso quer dizer pro futuro da carreira do Iago é impossível dizer. Não tá no momento de voltar agora, então... O Flamengo não estragou uma vinda do Iago em 25, 26, mandando o Gustavinho embora. Não é esse o ponto. Mas sim, é verdade. E vou citar de novo o Renato Russo aqui, hein? Ainda é cedo. Achei que você ia falar outra música. Qual? Será? Tire suas mãos de mim. Será? Valeu pra vocês que mandaram as perguntas. Não, chega que mais de Legião Urbana? De Legião Urbana aqui. Que mais de Legião Urbana a gente podia colocar aqui nesse podcast para representar esse episódio, Fábio? Mais do mesmo? Nossa. Que país é esse? Ou Descobrimento do Brasil? Pô, essa hora da gravação, pô, vai não soltar dá, né? uma dessa. Não dá, né? Já foi. É difícil. Valeu pra vocês que mandaram as perguntas, que você já sabe, né? Pra mandar as perguntas, mandar questão aí, a gente coloca na caixinha ali dos stories do Instagram, pouco antes da nossa gravação. E também você pode fazer o seu questionamento no comentário ali dos vídeos no YouTube e também no Spotify. Pode deixar o comentário por lá. Agradecer, né? Porque foram muitos comentários de novo no YouTube, então se você chegou até aqui, deixa lá seu comentário, sua pergunta, vamos trocar uma ideia, no Spotify também. Não esquece de se inscrever no Spotify, no YouTube, onde você estiver nos ouvindo, e reagir nas redes sociais, curtir, compartilhar também, indicar para conhecidos que também gostam de basquete nacional, que gostam de podcast, para a gente aumentar a nossa comunidade. A gente também tem o nosso clube de membros no YouTube com benefícios especiais, deem uma olhadinha lá. Vocês podem ganhar episódios exclusivos, participar de um grupo de WhatsApp com a gente e, claro, nos apoiar, né? Ajudar a manter financeiramente o Duas Saídas. Conto com vocês e agradeço a repercussão dos últimos 2 episódios. Isso aí, vem com a gente. E valeu, Guanais. Mais uma edição pra conta, 53ª, hein? Opa, vamos que vamos. Semana que vem, então, já com prévia de BCLA, de LBF, com NBB rolando, bastante coisa pra gente discutir sobre o basquete nacional. Valeu, pessoal! Estaremos de volta, então, na próxima semana aí com a 54ª edição. Quase difícil até de falar, mas edição 54 vem aí com muito mais sobre o basquete nacional. Forte abraço! Falou!